Discovery na escola. No episódio de hoje de Discovery na escola, veja um clã de homens da caverna adaptados ao clima frio em O Mundo do Neandertal. Veja como o corpo pequeno e robusto ajudou essa espécie a sobreviver à era glacial. Depois, veja o que acontece quando o Cro-Magnon entra em cena e muda o curso da história do homem. Fique atento às perguntas, atividades e pesquisas depois de cada bloco. O Mundo do Neandertal, partes 1 e 2. Pense nisso antes de ver O Mundo do Neandertal, parte 1. O que você sabe sobre o Neandertal e o ambiente em que ele vivia? Ao longo do programa, procure exemplos de como o Neandertal se adaptou às difíceis condições de vida. Veja como suas características físicas peculiares ajudaram na sua sobrevivência. Discovery na escola apresenta O Mundo do Neandertal, parte 1. Discovery na escola. Sudoeste da França, há 35 mil anos. Eles foram uma das espécies humanas mais bem-sucedidas. Então, há 35 mil anos, enfrentaram o maior desafio: a chegada de uma outra espécie humana. Esta é a história da última vez em que duas diferentes espécies humanas dividiram este planeta. Apenas uma delas sobreviveria. O Mundo do Neandertal. Há 35 mil anos, o sul da França era um lugar gelado e implacável para se viver. A 1.600 quilômetros dali, uma camada de gelo cobria o norte da Europa, impondo o clima polar a boa parte do continente. No inverno, as temperaturas podiam cair a 25 graus negativos, como acontece hoje no norte do Canadá. Manadas de mamutes vagavam pelos pastos castigados pelo vento. As florestas ofereciam refúgio para o bisão e o veado. E cavernas de calcário ofereciam abrigo para as pessoas que viviam neste vale. Estes são os homens de Neandertal, primeira espécie humana a se adaptar a este continente hostil e gelado. Seu estilo de vida foi um dos mais difíceis já suportados pelo ser humano, mas eles estavam preparados para sobreviver aqui. Seus clãs pequenos interferiam pouco no ambiente e eles eram unidos por fortes vínculos. São apenas duas mulheres no clã. Um velho, 3 homens adultos e um menino formam um grupo familiar de 7 pessoas. A caverna é o centro do seu mundo. Dentro de suas paredes, eles dormem, comem, abatem animais e até defecam. Os dejetos que cobriam o chão das cavernas do homem de Neandertal ficaram enterrados e, com o passar do tempo, fossilizaram-se. Isso se tornou uma prova inestimável que revolucionou nossa visão do homem de Neandertal. Ao contrário da imagem popular que remete ao macaco e à brutalidade,
Hoje sabemos que era uma espécie forte, inteligente e muito adaptável. As técnicas científicas mais recentes revelaram detalhes incríveis sobre suas vidas. Fezes fossilizadas podem indicar o que eles comiam. Os dentes revelam como raspavam a pele dos animais para fazer vestimentas. Ossos fraturados e secos mostram como suas vidas eram castigadas por ferimentos e doenças. Mostram também como alguns tiveram mortes violentas e inesperadas. Duas gerações separam o velho do menino. Mas eles têm uma coisa em comum. Neste clima adverso, são os mais vulneráveis. A infância é a época mais perigosa. Quase metade dos fósseis de Neandertal registrados consiste de crianças com menos de 11 anos. Aos 5 anos de idade, este menino acaba de ser desmamado. Mas seu cérebro tem o mesmo tamanho do cérebro de um adulto dos dias de hoje. Suas habilidades físicas são avançadas. Poderia ter sido pior. Num ambiente como este, ou você cresce rápido, ou morre. Para o membro mais velho do clã, a vida não é menos precária. Ele tem 43 anos. Mas os ferimentos e os esforços castigaram seu corpo, antecipando a velhice. Ele já ultrapassou as expectativas. 4 de cada 5 homens de Neandertal não chegam a completar 40 anos. Os ossos de um homem com cerca de 40 anos foram desenterrados na caverna de Shanidar, no Iraque, em 1957. Cicatrizes nos tornozelos e sulcos nos joelhos revelaram que ele já sofria de artrite. Tinha fraturas múltiplas na parte superior do braço direito. Paralisado e deformado, ficou reduzido a uma fração de seu tamanho normal. A parte inferior do braço não existe, atingida acima do cotovelo por algum acidente que o vitimou. Aqui ele é exposto ao lado de um osso saudável. Examinado de perto, seu cérebro revela a causa dos ferimentos. É quase imperceptível a olho nu, mas o lado esquerdo do cérebro mostra sinais de uma fratura grave. As lesões cerebrais subsequentes teriam paralisado o lado direito de seu corpo. E ele talvez tenha ficado cego de um olho. O Neandertal é uma espécie territorial. O território deste clã tem cerca de 70 quilômetros quadrados, extensão percorrida em média num dia de caça.
A pouca distância da caverna, os 3 irmãos do clã sentiram o cheiro da presa. O irmão mais velho é o líder. Mais forte e mais experiente, ele planeja a caça. Estes servos estão em seu auge. Seu valor nutritivo é maior que o de presas mais velhas ou doentes. Mas também é mais difícil pegá-los. O mundo do homem de Neandertal era muito menor do que nosso mundo hoje. A tundra do Ártico ao norte e as vastas extensões de deserto e mar ao sul restringiam seus limites à Europa e à Ásia Ocidental. Mesmo em seu auge, estima-se que apenas 100 mil homens de Neandertal tenham vivido nesta região. Ossos e utensílios chegaram a ser encontrados em Israel, ao sul, no Uzbequistão e na Ucrânia, a leste, na Polônia, na Alemanha e no país de Gales, ao norte, e até em Portugal, a oeste. Mas o sudoeste da França foi uma das regiões com maior concentração populacional, abrigando cerca de 3 mil homens de Neandertal. A caça não deu bons resultados. A noite caiu e os homens ficaram em dificuldades na fronteira de seu território. Para sobreviver a uma noite longe da caverna, precisam acender uma fogueira. O Neandertal não foi o primeiro a usar o fogo. Esse recurso era conhecido pelo homem havia mais de 500 mil anos. Mas sua habilidade para utilizá-lo foi fundamental para sua sobrevivência neste continente gelado. O fogo produz calor, claro. À noite, a temperatura pode sofrer quedas de até 20 graus. Mas, ao ar livre, o fogo também é a principal forma de proteção. Leopardos e lobos. Leões e ursos habitam esta parte da França. O Neandertal não é apenas o predador. Ele é também a presa. Na manhã seguinte, a caçada começa de novo. Desta vez, o alvo não é um cervo, nem um bisão. Os irmãos encontraram outro tipo de presa. E esta é mais valiosa para a sobrevivência a longo prazo de seu clã. Sequestrando uma segunda mulher adulta, o clã dobrou as possibilidades de procriação e, portanto, as chances de sobrevivência.
O fato do Neandertal marcar território aumenta a probabilidade de que fossem grupos patriarcais, organizados ao redor dos pais, irmãos e filhos. As mulheres talvez vivessem em trânsito, mudando de um clã para outro. Para ter sobrevivido tanto tempo, os homens de Neandertal devem ter trocado mulheres. Algumas dessas trocas podem ter sido voluntárias. Mas numa sociedade tão fechada, é provável que alguns encontros fossem como este, forçados e potencialmente violentos. Os homens voltam para a caverna depois de 3 dias caçando. Aqui, este chaval. A presa que trouxeram era inesperada. Margot. Margot. Para a fêmea dominante, a recém-chegada representa uma ameaça à sua posição no clã. Ela precisa ser rápida para afirmar sua autoridade. Para a recém-chegada, essa experiência deve ser aterrorizante. Tudo neste clã é estranho para ela. O cheiro deles, as roupas, o cabelo. E até mesmo sua linguagem. Durante anos, muitos cientistas acharam que o Neandertal não tivesse uma linguagem. Eles supunham que, como outros primatas, eles se comunicassem usando apenas gestos e gritos. Até há pouco tempo, pesquisas com crânios de Neandertal confirmavam essa ideia, sugerindo que a boca e a garganta eram tão diferentes que eles não poderiam falar como nós fazemos. Mas em 1983, uma descoberta na caverna de Kebar, em Israel, mudou totalmente essa discussão. Estes 3 pequenos fósseis formam um osso chamado hioide. Ele fica na garganta e mantém os músculos e o tecido do mecanismo vocal no lugar. O hioide do Neandertal é quase idêntico ao nosso, e é a prova mais contundente de que sua garganta era projetada para a fala. Pode ser que sua fala fosse mais limitada que a nossa, mas parece certo que o Neandertal tinha uma linguagem própria. As geleiras da Europa moldaram a paisagem e também as características do Neandertal que viveu aqui. Seus ossos ganharam força em resposta ao estresse a que estavam expostos. As paredes dos ossos das pernas do Neandertal são bem espessas. As articulações do cotovelo, do quadril e dos joelhos também são maiores. Por causa da pressão constante de viver como um Neandertal, elas também mostram sinais de arqueamento. Comparados a uma perna do homem moderno, os ossos do Neandertal não são apenas espessos e arqueados, mas também são mais curtos. Corpos pesados e baixos
reduzem a superfície da pele, ajudando a manter a temperatura corporal mais alta. Até seus narizes evoluíram de modo a resistir ao frio extremo. As cavidades nasais são maiores que as nossas. E tem mais vasos e muco para aquecer e umedecer o ar, evitando lesões no frágil tecido interno. Essas características fazem do Neandertal a primeira espécie humana especificamente adaptada a um clima frio. Para nós, seu rosto pode parecer feio, mas representa um triunfo da adaptação evolutiva. Agora o Neandertal enfrenta uma ameaça para a qual a evolução não o preparou. Fisicamente, esses estranhos não são tão bem adaptados ao clima hostil, mas têm outras vantagens. Eles desenvolveram novas formas de vida em grupo e novas maneiras de pensar. São os Homo sapiens, conhecidos na Europa como Cro-Magnons. Eles têm parentesco distante com os homens de Neandertal. Há 1,5 milhão de anos, uma espécie humana chamada Homo erectus foi da África para a Ásia e depois para a Europa. Durante milhares de anos, desertos, geleiras e mares internos imensos isolaram essa espécie. Nas condições frias e adversas da Europa setentrional, desenvolveu-se uma nova espécie adaptada ao frio, o Neandertal. Enquanto isso, na África subtropical, uma espécie adaptada ao calor foi surgindo. Há 100 mil anos, essa espécie chegou até o Oriente Médio. Há 45 mil anos, o clima ficou mais quente, abrindo uma rota para a Europa. Então, 10 mil anos depois de sair do Oriente Médio, os Cro-Magnos chegaram ao sul da França. Por enquanto, eles são poucos. Este grupo de exploração está reconhecendo o território. Estes vales férteis no sul da França são perfeitos, exceto por um detalhe. Este é o território do homem de Neandertal. O mundo do Neandertal. Fim da parte 1. Agora que você viu O Mundo do Neandertal, parte 1, discuta o seguinte. No programa, o homem de Neandertal usa o fogo